Bom dia a todos. Eu peço a vocês que estão sentados nas cadeiras aí de trás e procurem ocupar as cadeiras aqui da frente, por favor. Fica melhor porque a gente fica mais perto um do outro. Eu queria convidar Rosemary Moraes da Silva, diretora desta Casa de Ensino. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero agradecer a Rosemary Moraes da Silva, diretora desta Escola de Ensino Fundamental e Médio Bonifácio Saraiva de Moura, aqui desta cidade de Monte Aurélio. Eu não conhecia Rosemary, nós fizemos um contato via telefone. Depois, na sequência, nossos contatos foram bom dia, sejam bem-vindos. Foram por WhatsApp. E nós, da ouvidoria do Ministério Público, pedimos a Rosemary que ela diligenciasse, em nome da ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba, para fazer os convites às autoridades do lugar, os convites aos professores, os convites aos pais de alunos, aos alunos. O certo é que esses convites, obviamente, chegaram aos destinatários. Além de haverem chegado aos destinatários, esses convites, eles também aconteceram por meio de uma plaquinha singela que também nós entregamos a Rosemary e que ela se incumbiu de fazer a colocação dessa plaquinha em diversos lugares, geralmente lugares por onde passam as pessoas. E funcionou, né, o que eu pedi e a diligência feita por Rosemary, porque hoje eu tenho o privilégio de contar com a presença dos senhores e das senhoras, e os qualifico de cidadãos e de cidadãs desta cidade de Monte Aurélio. Se vocês me perguntarem o que é que nós somos, eu direi aos senhores e às senhoras: eu sou do Ministério Público. Todo mundo sabe o que é o Ministério Público. O Ministério Público, que também é mais conhecido como promotor de justiça. Aquele cidadão ou aquela cidadã que, integrando uma instituição como o Ministério Público, tem a sua atuação, que se chama atuação judicial, quando ele está atuando junto a um juiz de direito, ou então uma atuação extrajudicial, quando ele promove medidas
preliminares à sua atuação judicial. E então, nesse mistério, nessa tarefa que tem o promotor de justiça, ele percorre todo o conjunto de atribuições que são próprias a um promotor de justiça, as atribuições de combate ao crime, por exemplo, as atribuições de zelo para com a coisa pública, o patrimônio público, as atribuições com vistas à defesa do meio ambiente, e todos nós temos direito a um meio ambiente sadio, as atribuições referentes à defesa da criança e do adolescente, as atribuições alusivas à defesa dos direitos do consumidor, as atribuições referentes à defesa aos direitos à saúde, as atribuições referentes à defesa dos direitos fundamentais e cidadania, e por aí vai. Além de existir o Ministério Público como um todo e um promotor em cada comarca, a Constituição passou a exigir, a partir de 2004, que em cada Ministério Público de cada estado houvesse uma ouvidoria do Ministério Público. E essa ouvidoria é o que eu, aqui presente em carne e osso, e em sentimentos, e em atenção, e em dedicação, estou representando aqui neste momento. Eu sou, portanto, ouvidor do Ministério Público. E essa condição de ouvidor é aquela que faz com que se promova cada vez mais uma aproximação da instituição do Ministério Público junto aos cidadãos e cidadãs. São várias as formas de participação dos senhores e das senhoras. Nós temos alguns canais pelos quais existe a possibilidade de cada um dos senhores e cada uma das senhoras se manifestarem perante a ouvidoria. Mas existe também, funcionando na própria ouvidoria do Ministério Público, um conselho que se chama Conselho Consultivo, ou seja, Conselho Consultivo da Ouvidoria do Ministério Público. É exata e precisamente este conselho que se encontra aqui e agora, hoje, neste momento, reunido com os senhores e senhoras aqui de Monte Oreb, neste dia 14 de março. Por que propósito? Ora,
se o propósito da ouvidoria é fazer a aproximação cada vez mais entre os membros do Ministério Público e as pessoas, os cidadãos e cidadãs, por meio desse veículo que se chama de Conselho Consultivo, a ideia é a de fazer o recolhimento por meio de entidades civis, locais, que também foram convidadas, porque no convite está posto isso. Para ter conhecimento da existência deste órgão, de outro órgão, que é a ouvidoria do Ministério Público e que é o Conselho Consultivo. Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que logo que eu ingressei no Ministério Público, o formato do Conselho, ele era um formato em que havia um número limitado de entidades. E essas entidades não chegavam ao número de 10. E eu notei que deveríamos mudar essa forma de ser da constituição desse conselho, para que primeiro houvesse uma interiorização, segundo que houvesse a abertura como um leque a ponto de permitir que os membros desse conselho deixassem o sistema fixo e passasse a ter esse sistema, vamos chamar de crescente, porque se hoje ele tem 10 membros, amanhã pode ter 20, amanhã pode ter 30. Eu já fiz reunião do Conselho Consultivo em São José da Lagoa Tapada, eu já fiz reunião do Conselho Consultivo em Dona Inês, estou fazendo hoje reunião do Conselho Consultivo aqui e agora em Monte Oreb. Pretendo no próximo dia 25 de abril, se Deus quiser, fazer uma outra reunião desta feita na cidade de Jericó. Então, alguém perguntará, mas as ações desse conselho, elas nascem e se limitam apenas a essas reuniões? De forma alguma. Não é porque hoje nós iniciamos uma reunião às 9 horas com a pretensão de que nos estendamos até às 11 horas e terminado esse lapso de tempo, tudo para, nada prossegue. Não. Nós estamos aqui para anunciar o conselho, digamos assim, engordar a possibilidade de número de conselheiros que cresçam cada vez mais, e se porventura em cada uma das reuniões não nascer a oportunidade de que seja e que possam ser apresentadas sugestões, de que possam ser apresentadas denúncias, de que possam ser apresentadas reclamações, de que possam ser apresentadas críticas, de que possam ser apresentados elogios, se esta não for a oportunidade, fica desde logo anunciado aos senhores e às senhoras
que o nosso canal de comunicação fica cada vez mais facilitado, porque ele é um canal permanentemente aberto. É para isso que nós estamos aqui, para anunciar aos senhores. E os senhores, por suas vezes, como verdadeiros agentes multiplicadores, para dizer aos demais que não puderam estar aqui, que a ouvidoria do Ministério Público esteve como está aqui. E tem muita gente até que duvida. A ouvidoria esteve em Monte Aurélio? Pois olha, eu não digo que é privilégio para os senhores. O privilégio é nosso, porque nós estamos no papel que nos cabe e nos deve essa missão, e nessa missão prosseguir. Eu trago bem distante lá de João Pessoa até aqui essa mensagem, esse estímulo aos senhores e às senhoras, cidadãos e cidadãs. Porque cidadãos e cidadãs são pessoas, homens e mulheres, mas são homens e mulheres desde que, para serem cidadãos, hão de ser aqueles do tipo que têm consciência acerca de direito e, sobretudo, de deveres. E que é importante nós nos ligarmos, nós estarmos antenados no nível de consciência acerca desses direitos e desses deveres, que vem pelo caminho da educação que ocorre todos os dias aqui nesta casa. Portanto, eu quero parabenizar a todos os senhores e a todas as senhoras que, despertados exatamente por essa consciência, saíram de suas casas. Outros tantos que foram convidados não estão aqui, certamente porque tem um motivo. Mas os senhores estão, e as senhoras também. Mas há também os que, convidados, desprezaram o convite, menosprezaram o convite. Não deram importância ao convite. E aí, dizer o quê? Fica até difícil para nós dar ouvidoria, porque nós não temos juízo crítico, né? O ouvidor não tem juízo crítico. Mas esse tipo de inércia, esse tipo de acomodação, esse tipo de comportamento que chegam os convites, mas a rede está tão bem estendida ali, ou mesmo um tamborete, ou mesmo uma cadeira de balanço, que possam ser mais convidativos do que se sentar, para a disposição mesma de ouvir, quando o melhor seria a disposição de participar efetivamente. Então, meus caros filhos aqui desta terra de Monte Aurélio, o que
eu venho falar aos senhores e às senhoras é sobre esse tema, que é exercido por um ministério, ou seja, por um mistério que se desempenha. Mas esse mistério que se desempenha não é um mistério que atende a mim, Doriel Veloso, que não atende exclusivamente a jovem aqui. Não é um mistério que atende a Rosiméria, particularmente não. É um mistério que atende a todos indistintamente. E porque é um mistério que atende a todos, é um mistério, é um ministério que é público. Ministério público, minha gente. Uma instituição que tem presença na nossa Constituição, no capítulo da organização dos poderes. Você tem um poder chamado legislativo, você tem um poder chamado executivo, você tem um poder chamado judiciário. Mas nesse mesmo capítulo da organização dos poderes, você tem também um mistério que é público, um ministério que é de todos. Para quê? Para fazer tudo aquilo que eu anunciei já aqui aos senhores no campo do consumidor, no campo do meio ambiente, no campo do patrimônio público, no campo de combate ao crime, no campo de defesa ao consumidor. Eu já falei. O Ministério Público ele age por meio dos seus agentes. Ele age, ele atua por meio dos seus membros, que são os promotores de justiça ou os procuradores de justiça que trabalham lá na capital.